26 a 28, e deixem aberto primeiro nessa passagem, depois a gente vai ver Gálatas. Esse estudo nós já fizemos, a gente vai reafirmar hoje, aproveitar, responder perguntas, para a gente estabelecer isso. É a explicação para vocês por que na nossa igreja tem pastoras, apóstola, que é para poder você ter aquela palavra que diz Pedro, que quando alguém perguntar a você qual é a razão da sua esperança, você dê resposta, bala na agulha, para dar às pessoas, tá bom? Tá? Acharam aí Gênesis 1, 26 e 28? Quem vai ler, por favor? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Agora o 27 e o 28 são muito importantes, queria que você lesse de novo. 27 e 28. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Duas coisas importantes que a gente tem aí, né? Macho e fêmea os fez, homem e mulher os fez. Não tem terceira via aí, né? Só tem duas vias, tá? Ok? Continue, por favor. Então Deus o abençoou, ele disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os Lê peixes de do novo mar. o início do versículo 28. O início? É. Então Deus os abençoou. Então Deus os Abençoou. Deus os Abençoou. Você sabe muito bem que, de acordo com a Bíblia, quando essa palavra de bênção na boca de Deus ou dos profetas do Velho Testamento, é uma declaração profética sobre a vida de alguém. Quando Jacó abençoou os seus filhos e os filhos de José, ele estava vaticinando o futuro deles. Quando Deus declara ou Deus abençoa alguém no Velho Testamento, Deus está profetizando, vaticinando o que vai ser aquela pessoa. Essa é a ideia veterotestamentária da bênção. A bênção não apenas declara um desejo do coração, mas declara um fato que acontecerá na vida daquela pessoa. Portanto, repito, é uma palavra profética. Beleza? Então, tendo lido os textos apresentados, daqui a pouco a gente vai ler Gálatas, né? Então, o que é que a gente... Vamos à discussão dos mesmos, a fim de firmarmos posição sobre aquilo que cremos sobre o ministério da mulher na Igreja de Cristo. Eu estou começando esse assunto de novo, porque, como disse a vocês, tem muita gente nova, antes mesmo de a gente falar sobre o que é apostolado e o que são os demais ministérios. A gente está começando primeiro pelo assunto sobre por que no nosso ministério as mulheres atuam com tanta vigorosidade, uma vez que para alguns o apóstolo Paulo diz que as mulheres sejam caladas e não ensinem, e vai por aí afora, né? Compreendemos que os ofícios de apóstolo e profeta fazem parte dos 5 ministérios que foram dados por Cristo. Poderemos mais adiante estudar uma vez mais tais ministérios, que é o que a gente vai fazer. E sabemos bem o trabalho dos diáconos e como atuam os presbíteros e o presbitério na igreja de Jesus. Antes de explicarmos os mistérios ou os ofícios do corpo de Cristo, vamos estudar onde as mulheres se encaixam nisso tudo. Não deveríamos ter um capítulo exclusivo para falar sobre as mulheres, mas a postura ministerial de hoje ainda é machista. Ok? Não é nossa intenção ofender ninguém, e nem chocar, porém o reino de Deus é o centro da mensagem apostólica. É importante lembrar que o tema principal do que nós estudamos, preste bem atenção, o tema principal do que nós estudamos não é igreja, é reino de Deus. Há uma grande diferença entre igreja e reino de Deus. O reino de Deus, ele abarca o mundo inteiro e é maior do que a igreja. Porque a igreja fala dos assuntos relacionados a nós homens, mas o reino de Deus envolve tudo que vai desde o céu até a terra, incluindo aqueles que fazem parte da igreja. O reino de Deus envolve a igreja é parte do reino de Deus.
o reino de Deus, é sempre importante lembrar, é a pátria onde a gente vai um dia viver sob o governo de Deus. A palavra reino de Deus, que vem do grego, ok, né? Basileia, tu, theu, Basileia não quer dizer necessariamente um reino, um lugar, quer dizer uma posição. Basileia é governo. Então, quando a gente fala reino de Deus, estamos falando de governo de Deus. E o governo de Deus se estabelece onde quer que nós estejamos. Se um dia nós formos todo mundo morar num planeta que está 2.000 anos-luz daqui da Terra, em outro sistema solar, até lá será reino de Deus. Porque reino de Deus não depende do planeta que vivemos, depende das pessoas que somos. Ok? Por isso que Jesus disse que o mais importante é buscar o reino de Deus. Ou seja, é buscar o governo de Deus. Buscar onde a vontade de Deus se insere na vida da gente. Tá bem? Bom, quando Deus criou o homem, de acordo com o texto que nós vemos agora, e eu vou abandonar um pouquinho o texto ali, para a gente batalhar dentro daquilo que eu explico. E, obviamente, o que eu estou falando vai bater ali. Tá? Boa noite, rapaz. Dentro desse texto de Gênesis 1:26, nós já encontramos que Deus disse que ia fazer-nos a imagem e semelhança dele, ok? Deus tem um protótipo. Sabe o que é isso, né? Quando o cara vai fazer um carro, quando o cara vai fazer um avião, quando o cara vai fazer um guarda-roupa, ele tem um protótipo, é um modelo inicial. Esse protótipo chama-se anjo de Deus, filho de Deus. Na terra chamamos Jesus, no universo nós chamamos ancião de dias, o anjo da face do Senhor. É o cara que foi criado antes de toda a criação e depois dos anjos, ou antes dos anjos, não, desculpa, depois, antes dos anjos. Então o senhor está dizendo que esse ser Jesus foi criado? Não, o ser Jesus na terra foi criado na terra. O que habitou nele foi criado na glória. Quer dizer que o Filho de Deus foi criado? Não. Foi criado a teofania dele, a parte corpórea dele. Alguns não gostam muito quando eu falo sobre isso, porque não entendem dessa maneira que eu entendo, mas eu interpreto dessa maneira. O que acontece? Quando Deus diz, Adão, onde estás? A gente pensa, Cláudio Duarte gosta de dizer que Deus estava contando uma piada, né? O Deus Todo-Poderoso perguntando, Adão, onde estás? Só que o texto diz que Adão escutou a voz de Deus, pior que não era a voz, era o caminhar. O texto original é o caminhar dele. Ele escutou ele andando entre as árvores. Não era o Deus etéreo, era o Deus que usava um corpo teofânico à semelhança de nós, com o corpo que ele tinha antes do mundo existir, que é o corpo que ele teve depois que ele ressuscitou. Ele voltou àquele corpo que ele tinha lá, que falou com Abraão, que falou com Isaías, que falou com Daniel, e vai por aí afora. Esse sujeito, ele é o protótipo. E como diz João, numa das primeiras cartas, tal qual ele é, nós seremos. Então, quando Deus fez o homem, e antes de mais nada, por que eu estou falando? Antes de mais nada, não se assuste com isso. Antes de mais nada, quando Deus fez, o homem, ele fez um ser. Ele não fez necessariamente, antes de tudo, no coração dele, ele não fez macho e fêmea. Ele, quando fez macho e fêmea, ele fez para essa existência na Terra. E então, para essa existência na Terra, ele primeiro fez o homem, aí o homem se sentiu sozinho, aí Deus de lá de dentro do homem, conforme o texto que você sabe, foi lá de dentro do homem, tirou a mulher, e o homem olhou e ficou surpreso. Opa, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos.
Só que tinha uma diferença, né? O Adão tinha um negócio para fora e a Eva tinha um negócio para dentro. Entendeu? Então para ele estava tudo legal. Então ele achou legal nesse sentido. Então Deus só fez isso, macho e fêmea. Os dois serão uma só carne, porque ambos saíram do coração de Deus. A mulher saiu de dentro de Adão. Então, estavam sempre ali um com o outro. Só que quando nós estamos falando disso, estamos falando antes do pecado. Antes da natureza do pecado, Deus abençoou a ambos, porque Deus estava abençoando a uma só carne. Lembra quando Deus fez o homem e depois fez a mulher? E Deus disse, e os abençoou, Deus vaticinou, profetizou, abençoou dizendo, deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Quando Deus fala sobre isso, entendeu, né? Ele está falando isso antes do pecado. Ele está dando uma proposta de vida de macho e fêmea, onde os dois dentro do casamento serão uma só carne. Malaquias muito bem explica, dizendo que embora sobeja espírito, mas são uma só carne. Ou seja, eu com a minha esposa, eu e ela somos um. Embora espiritualmente eu seja eu e ela seja ela. Onde como pessoa eu sou um, ela é outra. Essa é a ideia. Então Deus, ele fez corpo, e fisicamente, corporalmente, esse cabra é um com a Dani. Mas como pessoa, como espírito, ele é um, a Dani é outro, e não existe outro igual a ele. Pode ter outro que seja com a cara parecida dele, magrelo igual ele, careca igual ele, barbudo igual ele, lindo igual ele, ou feio igual ele, mas não haverá uma outra pessoa igual. Como não haverá uma outra pessoa igual a Dani. Somos distintos nesse sentido. Malaquias fala sobre isso. Então, a proposta de Deus, pastor, consegue aí uma cadeira aqui, nessa sala do lado aqui, ó. Ok, pessoal? Então, quando Deus abençoa, essa é a grande questão que eu quero explicar. A palavra homem, em ambos os textos, é Adão. Adão quer dizer tirado da terra. Da terra. Essa é a ideia de Adão. Quando Deus fez macho e fêmea, varão e varoa, a palavra lá é ish e isha. Quando Deus fez macho e fêmea. Por que é ish e isha? Porque ish é ser, pessoa, independente de ter corpo. Então é independente de ter corpo, ele é uma pessoa, ish. Vou botar lá entre as duas lá. Independente, portanto, de ter um corpo, é um ish, e mulher uma isha. Por quê? Porque embora tenha físico de mulher, mas mental e espiritualmente também é mulher. Essa é a proposta de Deus. E quando Deus os abençoou, Deus não abençoou o homem. Eu disse, domine sobre a terra. Deus, é importante essa questão desse texto bíblico que eu chamo a atenção de vocês aqui. 28. Se ele ficou multiplicado, deixa a terra. E Deus, antes de mais nada, é importante no verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, Adão, a sua imagem. A imagem que Deus criou em cima é Adão. Criou Deus Adão, o ser humano, à sua imagem. A imagem Deus o criou. Aí, na nossa tradução, na sua tradução, está escrito homem e mulher. Em algumas traduções está macho e fêmea. Outras traduções, como em espanhol, está varão e varoa. Então, é aí que está ish e isha. E no verso 28, Deus fazendo referência ao que está no verso 27. Ao que? A natureza humana
que está inserida ali, macho e fêmea, Deus abençoou a ambos. Deus não abençoou o macho, Deus abençoou homem e mulher, macho e fêmea. Deus vaticinou, Ele profetizou, Ele declarou, Ele disse, vocês vão ser assim, ó. Vocês sejam férteis, e é muito interessante porque em hebraico, não é necessariamente sejam férteis, Ele está declarando, vocês serão férteis. Na nossa tradução, sejam férteis, mas Deus na verdade está dizendo, vocês serão férteis. É tal imperativo que não tem saída, vocês vão ser férteis. Não tem como não ser. Serão férteis de qualquer modo. Um parênteses aqui, eu estava estudando essa semana, e achei tão interessante, não sei com quem que eu comentei, não sei se foi com o pastor Edmilson, não sei se a gente estava no carro comentando sobre isso, de que aquilo que eu tinha comentado, de que há abortos nas mulheres frequente. Por exemplo, né, muitas das vezes as mulheres menstruaram e não sabem que abortaram. A ciência descobriu, e os médicos descobriram, que há vários abortos espontâneos. Ou seja, né, Nancy engravidou, a menstruação dela atrasou um pouquinho, finalmente veio. Só deu um atraso. Ela estava grávida. Mas o organismo dela liberou aquilo. O que é isso? Fertilidade. De qualquer modo, ela estava fértil. Compreendeu? Nós fomos feitos para multiplicar. Multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Agora essa passagem que é importante. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra, e depois vem ele dizendo sobre o que vai dominar o restante, o que vai acontecer. Mas essa palavra disse dominem, ele não falou para homem apenas, ele falou para os dois, dominem, dominem. Em nenhum lugar do Velho Testamento, antes do pecado, você vai encontrar o texto dizendo que o homem vai dominar a mulher e que a mulher vai dominar o homem. Diz apenas que o homem, ele é o cabeça porque foi feito primeiro. A gente que foi militar sabe que quem é primeiro é autoridade, ok, né? Então, quando Deus fez homem para ser autoridade, a mulher para ser apoiadora, ajudadora, mas nunca fez um e outro para dominar. Quando Deus liberou a ordem para trabalhar, liberou sobre ambos e não só sobre homem. Então é importante entender esse aspecto. Somente em Gênesis capítulo 3, que nós vamos encontrar a queda do homem. Vou voltar aqui. Então é importante sempre lembrar, somente no capítulo 3 de Gênesis, que a gente vai encontrar a queda do homem, que já vou chegar lá. Mas o mais importante que está ali na letra G, além de ter feito homem e mulher no mesmo dia, porque na hora que a gente lê, parece que Deus fez a mulher em outro dia. Ele fez no mesmo sexto dia. É que primeiro ele fez o homem e botou sono, mas não passaram dias. É que o homem se sentiu só naquele dia. Poxa, mas passou um dia e Deus fez naquele mesmo dia, 24 horas, Deus acabou fazendo a mulher, o homem se sentiu sozinho em 24 horas. De acordo com a visão judaica, Yom, que é dia, não é 24 horas da criação. Por isso que há grandes problemas para nós interpretar, porque sempre pensamos em Yom, dia, como 24 horas, mas o dia da criação não leva 24 horas. Para nossa concepção mas na visão judaica, esse dia foi o primeiro dia, e foi o segundo dia. Eu estudei algum tempo atrás as avaliações da criação do universo e de como a criação foi feita. Se você comparar como foram os períodos de criação na Terra até a formação do homem, não vou dizer que é igual, mas são muito parecidos os tempos de milhares de tempos para formar cada coisa. Dentro da ciência, Einstein, ele determina
de que a primeira coisa criada no universo foi a luz. Primeira coisa. E tudo foi feito por causa do hélio. Por isso que em grego, sol se chama hélio. Hélio é sol em grego. E hélio é um elemento da química que a gente tem, não é? Esse é o projeto de Deus. Quando Deus fez, a primeira coisa, ele fez luz. Então, ele não fez o sol, ele fez luz. E a ciência comprova de que a luz que existia era uma certa quantidade de hélios que existia friccionado no universo e que aquilo gerava a luz. Até que finalmente, em algum lugar, os hélios foram se juntando em algum lugar e foram criando os hélios, ou seja, os sóis. Ok? Então, é importante lembrar esse sexto dia que Deus fez macho e fêmea. Por isso que está escrito lá no texto que Deus fez o homem. Depois do capítulo 2 é que vem descrever como ele fez o homem e a mulher. Ok? Mas Deus fez homem e mulher no sexto dia. Quando Deus fez o homem, Deus disse, está muito bom. Quando Deus fez a mulher, lascou tudo. Muito bom. Letra H ali. Reforçando a letra H. Dominar no texto que estamos vendo é governar, ter domínio, dominar, submeter, subjugar, levar a dominar. Isso quer dizer dominar. Ok? 2. Como é que a ordem foi quebrada? Lembra Gênesis capítulo 3? Especialmente os versos 16 e 17, vemos as maldições lançadas sobre a mulher. A mulher, Deus disse, multiplicarei grandemente a tua dor, a dor da tua conceição, em dor dará luz, filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Outro dia a gente fala sobre esse aumentar a dor, ok? Tá? Outro dia a gente explica sobre isso. Essa aula você já mandou pra gente tá no WhatsApp. Não estou te ouvindo, não estou te entendendo. Tá. Essa aula aí é a aula que a gente vai dar esse dia. Você Que vai a Deus entender. mandou pra mim, né? Tá. Se o senhor tá falando pra gente. Outro dia eu explico multiplicar a grande dor, tá bom? Tá? Que é outra história que senão a gente vai levar uma aula inteira explicando sobre ter filhos antes do pecado, ter filhos depois do pecado, é outra história, tá bom? Tá? Mas o fato todo é, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso é maldição. Lembrem-se, isso é maldição. Foi maldição lançada sobre a mulher, maldição lançada sobre o homem. Com o suor do teu rosto comerás, porque a terra te produzirá cardos e espinhos. Deus estava dizendo, o teu trabalho vai ser difícil, vai ser uma encrenca, não vai ser fácil para você. Lembra que o projeto de Deus não é que nós sejamos desse modo. O projeto de Deus é que nós trabalhemos, mas não precisa ser uma desgraça. Por quê? Porque está escrito lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, enquanto o Senhor dá aos seus amados, quando eles ainda dormem. Salmo 27, o último versículo, versículo 35 ou 35, 27. Eu sempre troco qual é o Salmo, se é 35, 27 ou se é 27, 35. É Salmo 35, 27, porque o 27 é o Senhor é a minha luz e a minha salvação. 35, 27, o Senhor Deus diz lá que Ele ama a prosperidade dos seus servos. Ok? Deus quer que você trabalhe, mas Ele não quer que você sofra por trabalhar. Mas essa maldição, o teu marido te dominará, teu desejo vai ser para ele. Eu estou enfatizando e repetindo para vocês. Isso é maldição. Vocês percebem que até a pessoa de Cristo, essa maldição era permanente.
E enquanto as pessoas não conhecem Cristo, essa maldição continua. E o que é pior, era a igreja que tinha que ter promovido a liberação da mulher e a busca da igualdade dos valores. Deveria ter sido a igreja, não o movimento feminista. Deus teve que levantar um movimento diabólico para poder cumprir seu projeto, que era manter os padrões de igualdade como pessoa entre homem e mulher. Vocês entenderam o que eu coloquei? Igualdade como pessoa. Tá bom? O plano inicial de Deus era que o ser humano dominasse sobre tudo na terra, excetuando-se um sobre o outro. Jesus claramente nos ensina sobre isso, como explicado acima. O propósito de Deus, conforme Jesus, era que o ser humano servisse um ao outro, não que dominasse um ao outro. O que é isso aqui? Na letra J, eu tenho aqui, olha, ponto anterior, nos textos de Mateus 20, 25, Marcos 10, 42, Lucas 22, 25, Jesus ensina sobre servir. Ele diz nesses capítulos: vocês sabem muito bem, porque os discípulos estavam discutindo entre um e outro, quem é que era maior do que o outro. Jesus chamou ele e disse o seguinte: olha, presta bem atenção. Os governantes desse mundo, eles têm servos e servas, e eles se assenhoreiam deles. Mas entre vocês não vai ser assim, não. Se alguém aí quiser ser grande, que sirva. Está estabelecido o princípio democrático aí. O princípio democrático é um princípio cristão de respeito um ao outro, reconhecer que a igualdade entre as pessoas, elas são diferentes como indivíduos físicos, mas elas são iguais como pessoa. Eu posso ter o título de doutor e o Luiz não, mas o que me torna uma pessoa não é eu ser doutor. Isso torna o cara aqui. Mas entre eu e o Luiz também não há diferença entre cor, entre a minha pessoa e a pessoa dele. Ele pode ser mulato, Vanderlei pode ser negro, mas a minha pessoa não tem cor, e nem a pessoa deles. Esse é o princípio do cristianismo. Igualdade, respeito, não haver domínio um sobre o outro, porque eu tenho direitos que terminam no seu, ou que se soma ao seu. Não existe princípio mais democrático do que esse dentro do cristianismo. Ok? Então, toda ideia socialista, comunista, totalitarista é do diabo. E o que vem dessa gente aí não tem como caber dentro do cristianismo. Cristianismo totalitário não existe. A gente tem um certo totalitarismo dentro da casa da gente, né? Ou seja, até um determinado tempo. Até agora você ainda manda no Levi. Vai haver um tempo que o Levi não vai mais dar assim, não. Você vai ter que respeitar aquela pessoa. Ele manda, o Levi só não obedece. Foi a carne do sangue. Eu, por exemplo, acho tão interessante, porque, olha, estou chamando a atenção a vocês que são mais jovens, que vão ter filhos jovens. Quando a gente chega numa determinada idade, a gente tem uma dificuldade de liberar o filho mais velho. É uma encrenca. Uma encrenca porque você quer segurar a corda e você não quer que ele vá, mas já perdeu. Quando ele viu a hembra, quando ele viu a varoa, quando ele viu os peitos, quando ele viu a coisa, então, acabou. Não tem mais papai e mamãe, deixará. Só que o pai não quer deixar, a mamãe não quer deixar, é uma encrenca. Aí você aprende com o primeiro e no segundo você já solta. Já era, perdeu. Entendeu, né? Bom, então não esqueça disso. O projeto de Deus é que diz o apóstolo Paulo, diz essa passagem, diz Jesus, o projeto de Deus é que nós consideremos uns aos outros superiores a nós mesmos. Esse é o projeto de Deus. E se você não consegue entender isso, Paulo vai mais longe. Suportai-vos uns aos outros. Não dá para amar? Suporte. Que encrenca.
Porque realmente não dá para você amar algumas pessoas dentro da igreja. Uma coisa muito interessante, a Bíblia nunca mandou, estou mudando um pouquinho o tema, mas mantendo-me dentro dele, a Bíblia nunca mandou os filhos amarem os pais, mas manda honrá-los. Honrar não quer dizer que tem que amar, mas tem que honrar. Porque há casos que os filhos não conseguem amar os pais, mas eles têm que honrar. É inevitável. Gente, estava instável aqui. Você quer a instabilidade dessa sala aqui? Ela me atrapalha bastante. Ela me atrapalha bastante usar como que chama? Esse compartilhamento de tela. Aposentados e pensionistas do INSS não terão mais de realizar provas de vida presenciais. A notícia foi anunciada. Prova de vida. Não precisa mais. Não precisa mais. Vai ter gente lá do Ele acabou de chamar, você não está você vai dar ruim. Vai dar fraude demais. Já é fraude. Muita fraude. Vamos ver se o do Lula não vai ir lá reivindicar a casa, apartamento. Então, a ordem foi quebrada, vocês sabem muito bem, por causa do pecado. E por causa do pecado, homens passaram a dominar homens passaram a subjugar uns aos outros, homens passaram a ferir uns aos outros, e a terra se contaminou por causa do pecado. Mas esse não é o projeto de Deus. Apóstolo, só uma dúvida. Na queda, a Bíblia vai relatar que a mulher comeu do fruto e depois deu para o marido. Mas a sequência do texto ele só vai dizer que os olhos dos dois se abriram só depois que o marido comeu, que o homem comeu. Uhum. Tem alguma situação disso porque ela comeu antes? Antes do pecado, a coisa só poderia se consumar quando os dois tivessem feito. Porque a coisa só funciona quando os dois estão de acordo. Sim, então quer dizer, ela comeu. Se ele não tivesse comido, estava Não tranquilo. aconteceria nada. Adão poderia interromper ali a coisa, entendeu, né? E essa é muito interessante isso, porque dentro dos casamentos, é importante lembrar isso, você falar, a maldição só entra na casa se ambos aceitam. O cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Se 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedir, isso será feito. A concordância é poderosíssima. Então, chamei a atenção de vocês para o fato. A maldição só entra na casa da gente porque ambos aceitaram. Por isso que a Bíblia diz que a mulher crente santifica a sua casa e o homem crente santifica a sua casa. É importante isso, porque ele ou elas são a interrupção de qualquer maldição que chegue naquela casa, porque não há concordância naquilo. Essa concordância também pode vir pela omissão da outra parte também. Também, claro, né? Que às vezes existe uma omissão hereditária e a outra parte não interrompe. Seria uma omissão para ser omissão provocante, entendeu? Também dinheiro, viu? Também. Fica me perguntando o que era água, vem me perguntar se quer dinheiro, também quero. Bom, então, vocês entenderam esse princípio aqui? E o diabo tem que se aproveitar disso. O diabo estabelece na igreja princípios de sofrimento de mulher dentro da igreja, sofrimento de mulher dentro da família, sofrimento de mulher dentro da empresa. Em vários lugares o diabo vem fustigando a mulher, que é a principal. O imbecil do apóstolo Paulo diz que ela só se salvará dando à luz filhos. Você vai dizer assim, poxa, você chama o apóstolo Paulo de imbecil? Pois bem, você acredita que o Martinho Lutero, por ele não haveria a carta de Tiago, porque fala só de obras. Alguém até, nossa, que exagero. Mas o Paulo exagerou naquela ali, entendeu, né? Paulo foi extremamente discriminatório. E ele, desculpa, estou falando aqui para gente bem crescida, ele se contradiz nos seus textos. Ele se contradiz. A gente tem dificuldade de admitir esse fato, mas ele se contradiz. E a gente vai verificar aqui. Bom, mas até então aí você já entendeu, né?
Capítulo 3 de Gênesis narra a queda do homem e o resultado disso. Sabemos que o pecado criou desordem na criação e fez que o governo desta terra fosse entregue ao diabo. Por isso que o homem mandar, a mulher mandar ou não mandar, não faz diferença nenhuma, porque quem está mandando, quem manda ainda é o capeta. Isso fora do seu domínio. É o capeta que manda, porque está escrito em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. A terra se tornou lugar de passeio de Satanás. Você sabe disso, né? Está lá em Jó, né? Porque os governos desse mundo pertencem ao diabo por direito. Lembram disso? Que Satanás mostrou ao Senhor Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus negou esse fato? Não. Está escrito que os reinos desse mundo foram entregues a Satanás. Mas haverá um tempo que os reinos desse mundo serão entregues a Deus. De cada lugar na terra, os governos desse mundo pertencem ao diabo por direito, até que a igreja exerça a sua autoridade e retire o poder do mal. De cada lugar na terra que ela, a igreja, liga ou desliga, ata ou desata ali, autoriza ou proíbe, ela tira o poder do diabo. A igreja recebeu esse poder de Cristo, que é o quê? O apóstolo. Uma igreja apostólica é essa, uma igreja que ata, desata, uma igreja que estabelece o reino, uma igreja que destrava o reino de Deus, uma igreja que bota para fora o reino satânico. Isso é igreja apostólica. Por quê? Porque Jesus é o primeiro apóstolo. Ok? É apostólica não porque tem apóstolo, é apostólica porque esse apóstolo a estabeleceu. Tá bom? Uma igreja pode ser apostólica mesmo sem ter nenhum apóstolo nela. Ok? Por causa do pecado, a mulher deixou de ser dominadora com o homem, não como o homem, né? Com o homem, e passou a ser dominada por ele. Assim está exposto na expressão: o teu desejo será para o teu marido. Ok? Então, para terminar, o pecado, a desobediência do ser humano, mantém a maldição do Éden. Maldição de submissão e subserviência feminina. Maldição de trabalho duro e indigno do homem sobre a terra. A maldição do Éden leva o homem a um trabalho que lhe esgota, lhe deprime, subjugando-o ao sofrimento e à escravidão satânica. E o que a gente vê muito crente, você pode aproveitar muito crente se comportando dessa maneira. Trabalha para quê? Para ter. O trabalho da gente é para comer e crescer. Mas nós seguimos os modelos satânicos, porque o modelo satânico é esse: compre. Você vai dizer, esse modelo satânico está lá em Isaías, que o Senhor vai quebrar e amaldiçoar o comércio dele, porque ele se tornou o maior comerciante. Porque a proposta satânica é a necessidade de que você tenha o que você não precisa, de que você julgue e acredite que você precisa daquilo que você não precisa. Por isso que o apóstolo Paulo diz, e Jesus fala para o mancebo de qualidade: pouca coisa te é necessária. Peraí, apóstolo, Sim. deixa eu fazer uma pergunta. Porque o senhor acabou de falar aí que por causa do pecado, a mulher, ela deixou de ser dominadora com o homem. Minha dúvida, ela deixou de dominar com o homem no sentido assim, a mulher passou a não dominar mais o mundo também? Ou os dois não tem mais esse domínio? Não, quem deixou de dominar foi a mulher. O homem tem um domínio que foi mantido pelo próprio Satã. O Satã deixa o homem dominar até onde ele quer. Mas a mulher fica subjugada, porque tem uma maldição sobre ela. Mas Cristo restabelece a ordem. Vimos, portanto, que por causa do pecado a humanidade está sob o império do mal, o império do pecado e da morte. Esta é a herança dos que nascem segundo Adão. O pecado trouxe maldição da lei e suas consequências, como está escrito em Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ok? Todos pecaram e assim estão. Gálatas 3, 13 e 14. Quem pode achar aí? Gálatas 3, 13 e 14. Embora eu saiba de cor, mas é bom vocês lerem. E colore na sua Bíblia. São
São passagens importantes para a gente destacar aqui, tá? Gálatas 3,13, que diz? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E segue o versículo falando sobre para que a bênção de Abraão alcançasse também os gentios. Ou seja, a bênção que Deus tem com Abraão não é só para o povo de Abraão, mas é para qualquer pessoa da terra. Uma vez que Cristo quebrou a maldição da lei, então todos que estão sob Cristo não estão debaixo de maldição. Isso aqui é tão sério que lendo alguns materiais de T.L. Osborne, Watchman Nee, Gordon Lindsay, esses caras dos milagres de alguns anos atrás, eles contam, alguns deles, né, o Kent Hagin, né, alguns deles contam de que uma mulher estava com tuberculose, porque alguns anos atrás a tuberculose ela era incurável, chamada tísica. Tísica é tuberculose. E então, alguém foi visitar esta senhora, disse para ela: olha, não tem remédio para a cura da tísica, mas está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 28, que a maldição da lei é a tísica. Está escrito aqui, ó, tá vendo? Mas está escrito em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Logo, a senhora não tem tísica. A senhora entregou a vida a Jesus. A dona não entendeu. Então a pessoa disse para ela: a senhora vai repetir? Fica repetindo isso. A maldição da lei é a tísica. Ou a tísica é a maldição da lei. Mas Cristo me resgatou da maldição da lei. Logo, eu não tenho tísica. E a dona ficou repetindo. Até que uma determinada hora, aquela palavra caiu, a ficha caiu no espírito dela. Ela: peraí. A tísica é uma maldição da lei, mas Cristo me resgatou da maldição da lei, logo eu não tenho tísica. O que eu estou fazendo aqui? E ela começou a tirar os negócios do braço e começou a se fortalecer. Ela que não conseguia se levantar da cama, se levantou, começou a sair do quarto, a descer a escadaria do hospital. Gente, onde é que a senhora vai? Vem, tem que voltar para o leito, a senhora está doente. Não! A tísica é a maldição da lei, mas Cristo me resgatou da maldição da lei. Logo eu não tenho tísica, eu estou curada. Não, a senhora vai, eu estou curada. Cristo me foi embora curada. Quando esse entendimento cai em algumas pessoas, de fato acontece. Eu sei, porque como pastor em Santa Cruz da Serra, fiz a mesma experiência com uma senhora que estava com um câncer e que ia morrer. Ela chegou até o ponto do dia que eu entrei na casa dela, e ela disse: quando o senhor entrou aqui, eu vi o caixão entrando. Eu falei: caixão, volta! Volta, sai, caixão! Eu falei para dona Altina: repete comigo. E levei ela a repetir que aquela enfermidade era a maldição da lei, mas que Cristo a resgatou da maldição da lei. Repete comigo, repete. Porque a pessoa, dependendo da idade ou da cultura dela, ela tem dificuldade de memorizar coisas, porque ela não acredita que ela pode memorizar. Mas aí daqui a pouco ela memorizou, ficou repetindo. Dona Altina ficou curada. Por quê? A fé entrou no coração dela, como está escrito, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Bom, Gálatas 3,13 diz que Cristo resgatou da maldição da lei. Por isso que está escrito em 1 João 3,8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Romanos 6,23, o que diz? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus, nosso Senhor. João 1:12-13, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 3,6, o que diz? Deus amou de tal maneira que seu O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que é necessário você nascer de novo. Uau! Então isso quer dizer que quando homem e mulher entregam a vida a Jesus, acabou o domínio do homem sobre a mulher e da mulher também sobre o marido. Acabou. Ok?
Aí você vai dizer, as pessoas precisam entender isso. As pessoas não precisam entender isso, as pessoas só precisam aceitar isso. Pô, mas se elas não aceitarem isso, como é que vai ser? Se elas não entenderem isso, se elas não entenderem isso, como é que vai ser? Olha só, lei se cumpre. Lei se cumpre. Mesmo na ignorância, o indivíduo quando viola a lei, ele tem atenuantes por ignorar a lei, mas ele é condenado mesmo não sabendo da lei. Do mesmo modo, os privilégios também. Ok, então por que depois do cara aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ainda tem culto ainda para quebrar a maldição hereditária? Se ele já Tu não acredita que ele está livre. não está livre, ele vai aceitar de novo e vai aceitar de Não, novo. ele vai se entender, vai cair a ficha de que ele está livre de maldições. Por isso que Porque não as tem. maldições hereditárias acontecem por quê? Porque a maldição sem causa não encontra repouso. Ele está dando repouso, ele tem que quebrar a maldição. Tem muita gente. Por isso que eu nunca vi numa oração Esse assim. povo Amém. perece, o que diz o texto? Vai. Meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. Então você faz o povo conhecer. Nunca me libertei disso aí. Não é por causa disso que a gente vai parar de fazer culto de quebra de maldições. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo sobre maldições invisíveis. Ela não sabe Então também. você tem que tirar a maldição invisível, porque ele foi liberto. A verdade é que ele foi liberto, mas ele ainda está carregando um negócio Não conhece a palavra. invisível. Hã? Ainda está preso, não conhece a palavra, então tem que ter. Perfeitamente. Conforme você faz, ele está soltando maldição hereditária. Aí eu posso fazer, vai ter um trabalho que é a maldição hereditária. Ele por lá que vai quebrar. O que Já não Jesus tem. diz? Conhecereis a? A verdade é verdade. Ela vos... Eu já sei que eu sou liberto. Viu? Nossa confissão de fé em Cristo nos livra do pecado. Nessa sala aqui, tem algo nessa sala, acho que é a fiação. Acho que eu vou ter que mudar de lado da coisa, porque eu acho que a fiação elétrica me atrapalha. É sério, sério. Me atrapalha o sinal aqui lá. Nossa confissão de fé em Cristo nos livra do pecado e do domínio de Satanás. Por essa razão, Jesus pregou que é chegado o reino de Deus, é chegada a soberania, o governo de Deus. Agora é o império do bem e todos que são de Cristo vencem o mundo. O princípio do domínio do homem e da mulher são restaurados pela fé em Cristo. A maldição da lei foi quebrada e todos que são de Cristo são conforme o segundo Adão, que é Cristo. Cristo trabalhava demais? Ele só disse, meu pai trabalha até agora. Importa que eu também trabalhe enquanto Diga. vem à noite quando ninguém pode trabalhar. Ele está só repetindo o Salmo 127. A noite foi feita para dormir, não para trabalhar. O texto de Romanos 5, 13 a 21 nos expõe. Eu espero que não tenha nenhuma mensagem ali de alguém. Beijo! Tem os professores que tem que ter muita coragem para não aparecer uma mensagem. Já perdida, pensou? Né? Eu tenho coragem, né? O texto de Romanos 5, 13 a 21 nos expõe muito bem como o pecado entrou no mundo por causa de Adão e como Cristo anula a maldição. Esse capítulo 5 é o que fala da religação, que nos coloca sobre ministério da reconciliação, não, é que nos fala de como Cristo quebrou o império do mal e devolveu a nós o direito de viver como o segundo Adão, que é ele. O conhecimento da verdade nos liberta. Jesus Cristo veio para restaurar as coisas que o ser humano havia quebrado e destruído. Inclusive essa, gente. Você acredita que Cristo nunca vai restaurar? Cristo não vai restaurar. Cristo não vai consertar as más relações entre homem e mulher. Porque isso já aconteceu antes do pecado. É a situação da mulher fazer o que o homem não autorizou, e o homem fazer porque a mulher fez. Isso continua até hoje. O homem fazer coisa porque a mulher disse que é para fazer, e ele, para não arrumar encrenca, faz. Aí os dois se lascam. Isso continua até hoje, porque ocorreu antes do pecado. Disso Cristo nos liberta. Mas a mulher reclama que eu falo que é para fazer ela. Sua morte inocente de Jesus lhe permitiu ressuscitar pelo poder do Espírito. Antes de morrer, quando ainda vivia, Jesus disse em Lucas 10, 18, que dava aos discípulos poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo.
De onde ele tirou isso? De sua natureza adâmica sem pecado. Porque como Adão sem pecado, Satanás não tinha poder sobre ele antes, durante e depois da morte. Satanás não tinha domínio sobre ele. A questão toda é que em Cristo Jesus nós fomos restaurados à natureza adâmica antes do pecado, apesar do pecado. Porque quem nos garante isso é o segundo Adão. E nós vivemos por ele, para ele e nele. Quando o ser humano se volta para Cristo, recebe o que Cristo recebeu e é colocado à sua destra nas regiões celestes, lugar de honra. É uma mensagem que eu já preguei aqui a vocês, que tem que pregar de novo. Nossa posição em Cristo. Nós fomos colocados nas regiões celestes. É uma música do Osana Music. Vamos subir aos lugares. Go up. Por isso as mulheres não são em nada inferiores aos homens. Voltando lá na letra H. Quando o ser humano se volta para Cristo, recebe o que Cristo recebeu e é colocado à sua destra. E por isso as mulheres não são em nada inferiores aos homens. Em Cristo não é só o homem que é restaurado ao seu domínio original, a mulher também. Gálatas 3, 26 a 29, você vai encontrar lá o que? Está escrito lá. Pode ler Gálatas 3, 26 a 29, por favor? Alguém, por gentileza? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego. Nisso não há, lê devagar. Nisso não há judeu nem grego. Não há servo nem livre. Não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois em um Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo. Debaixo de Cristo não há judeu nem grego. Não há escravo, não há livre. Não há patrão, não há empregado. Não há macho nem fêmea, só tem gay. Distinção. Mas para eles só existe macho e fêmea, mas todos nós somos. Cara, isso é muito sério. Nós somos um em Cristo. Diante de Deus em Cristo, Jesus, não há homem nem mulher. Todos são um em Cristo. Todos são um em Cristo. Todos são um em Cristo Jesus. Não há homem nem mulher, não há homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ele não faz acepção de pessoas. Isso serve para a salvação e para a vocação, é tanto para o serviço quanto para o chamado. Então eu posso fazer o serviço de um homem na igreja e o outro vai fazer o serviço de uma mulher, não? Pode dar a luz. Depende. Tem cara que fala isso aí, tem cara que tá fazendo serviço. Uma vez que nós fomos, deixa eu falar, uma vez que nós fomos restaurados a posição igual um e o outro, todos somos um em Cristo. Ok, é importante lembrar isso. Do mesmo modo que foram dadas recomendações aos bispos e aos demais ministérios da igreja, assim, sem exceção, são dadas às mulheres. Do mesmo modo que um homem não deve exercer o ministério porque sua esposa não é temente a Deus, assim a mulher se casada em relação ao seu marido. Por exemplo, uma das coisas que eu acabei detonando o bispo Gilson foi isso, que ele cismou que ele queria ordenar uma senhora a pastora, não sendo o marido dela crente. Eu falei, você ordena algum homem ao ministério pastoral se a esposa dele não é crente? Não, mas é diferente nada, porque você ainda não leu isso aqui. Assim, é aquilo que a gente fala, são direitos iguais, mas também são deveres iguais. Ok? Né? A mulher quer ganhar o mesmo que o homem ganha, ok, faça a mesma coisa que ele faça. Agora, não dá conta de fazer, então não inventa moda. Agora, o cara quer ganhar o mesmo que a mulher faz, ele não dá conta de fazer o que ela faz, então ele vai fazer outra coisa. Porque tem coisa que a mulher vai fazer e merece ganhar pelo que ela está fazendo, mas ele não dá conta de fazer, então ele vai arrumar outra ideia. Apóstolo, só uma dúvida. Normalmente alguns pastores que ensinam a linha mais contrária, eles dizem que a mulher não pode exercer governo da igreja. Eles dizem até que ela pode ser pastora, porém não pode exercer governo, tipo liderar uma igreja. O que o senhor explica isso? Vamos lá, seguir aqui no estudo. Está aqui os dois, vou explicar aqui. O casamento de quem tem entendimento ensinado até aqui funciona nas bases da graça e da fé em Deus.
Não é possível ser aplicado esse estudo aos que vivem fora dos princípios de Deus, porque nunca vão entender o que é uma só carne. O ministério da família deve ser observado conforme o que disse Paulo: maridos, amai vossas mulheres. Então, estou falando aqui da família. Maridos, amai vossas mulheres. Em nenhum lugar Paulo manda a mulher amar o homem, manda o homem amar a mulher. Por quê? Porque tudo começa com ele, porque ele é o cabeça. Paulo fala sobre isso, Jesus esclarece isso, ok? Mulheres sejam submissas a seus maridos como convém no... Isso não foi quebrado. Isso é domínio do homem sobre ela? Não. Isso é apenas colocação da ordem. Porque em algum lugar alguém tem que ter a última palavra. Nem que seja a palavra dele, seja para repetir o que ela quer. Mas ele dá a última palavra. Quando uma mulher é líder, agora aqui, ó, quando uma mulher é líder de uma igreja, seu marido está sob sua orientação espiritual. Mas em sua casa, o princípio de amor e submissão da mulher ao marido devem ser observados. Esse é o grande problema da interpretação que teve Miriam e Arão com relação a Moisés. Porque Miriam e Arão eram irmãos mais velhos que Moisés. E eles pensaram, nós somos irmãos mais velhos que ele, então a gente pode dar um jeito nele, com esse negócio dele casar com essa neguinha aí. Estou usando essa expressão assim. Esse negócio dele casar com essa neguinha não está muito certinho, não. Então a gente precisa dar uma chamada na xixa dele, porque tem que aceitar esse cara. Aí o Senhor diz assim: quem são vocês dois? Por acaso eu falo com vocês? Não é assim como eu servo Moisés com ele, eu falo cara a cara. O que Deus estava dizendo? Ele tem ministério, vocês não. Então ele é autoridade ministerial sobre vocês. Então vocês não podem corrigir ele ministerialmente, sou eu que corrijo. Deus estava dizendo, na casa de vocês mandam lá na casa de vocês como irmão sobre ele. Mas no que se refere à coordenação ministerial e do que eu falo com ele, vocês não se metam não, porque ele é autoridade sobre vocês. Isso é muito importante lembrar, né? Isso que Paulo fala para as mulheres que queriam interferir no ministério dos homens para que elas se calassem. Não que elas não pudessem falar, mas a relação era interferência mesmo. O ministério estava com eles, não com elas. Perfeito, porque é aí que muda o entendimento da gente, que eu falo para o pastor, está colocando aqui, isso muda. A questão toda não é que mulher não pode ensinar, é que se naquele lugar é o homem que manda, calada. Mas se num lugar, o apóstolo Paulo, aqui dizendo o apóstolo Eduardo Machado, capítulo 2, versículo 1, se em algum lugar é a mulher que manda, os homens estejam calados, não permito que ensine. Mas não tem aquela outra passagem que ele que ele fala que se for para orar e profetizar, que use o véu. Então ele já permite, entra naquela história da contradição. Sim. Ele já permite que profetize. Desde é claro que ela está destacando outro aspecto, que a gente não vai discutir agora, porque que ele mandou usar véu. Tá? Mas o contexto é sobre dons espirituais, não é sobre o ministério. Mas ele está falando sobre profetizar. Ou seja, elas, de acordo com a visão do apóstolo Paulo, elas deviam ficar caladas na igreja. Mas agora aqui ele está dizendo que pode falar. E agora é outra igreja. Paulo falou isso para Timóteo, mas agora está falando isso aqui para Corinto. Ele não interfere na manifestação do Espírito Santo, ele não tem domínio sobre isso. Eu estou entendendo, mas você está percebendo? De qualquer modo, o apóstolo Paulo quer numa carta dizer que as mulheres têm que ficar caladas. É um grande segredo de interpretar os textos bíblicos, é levar em consideração os contextos geográficos e costumes. Isso é tão interessante, porque o apóstolo Paulo, por exemplo, eu chamei a atenção a ela desse fato, a gente sabe. O apóstolo Paulo disse que o homem não pode usar cabelo crescido. Não pode usar cabelo crescido em Corinto. Corinto não pode, mas na Palestina pode. Na Palestina não podia usar cabelo crescido. Os homens profetizavam na casa de Deus de cabelo crescido. Por que aqui em Corinto não pode? Cultura. Dentro do contexto cultural ele mudou. Isso que eu estava pensando com ele hoje. Anderson, eu estou dando uma aula e você está me atrapalhando, me chamando, me chateando. Me chama depois. Eu estou desligando e está ligando. Estou desligando e está me ligando. Rapaz, pensa isso aí. Mas a mulher, tu vê que a mulher é muito inteligente.
A verdade é essa. Então, você vê que eu vejo na minha casa, por eu ceder a esposa e permitir que ela desenvolva o dom dela, eu me dei bem assim na vida do meu sofrimento do dia a dia. Por quê? Uma dificuldade eu vejo inteligência na mulher. E eu já vi conhecido meu que a mulher dele é virtuosa e por ele ter ciúme e não permitir, ele vai se dando mal. Entendeu? Por quê? Porque pô, a mulher é aquela virtude dela, né? Mulher sábia. Mulher sábia, meu irmão. O homem de hoje tá bem pra caramba sem ter lugar. Tá vendo? Que chato. De novo. Bom, então. De novo? Os chamados. De novo. Será, gente? Alguém liga, peraí. Ele ligou pra ele, está ele. Pô, só liga pra dar parte de fácil. Vamos lá. Continuando aqui. Quando a mulher é líder de uma igreja, já expliquei. Os chamados ministérios são de Cristo e não do homem. Todos somos um em Cristo Jesus. Ok? Quando ele diz lá em Efésios, ele deu dons aos homens, ele não está falando do macho. Ele está falando do gênero homem. Gênero humano. Ele não está falando do gênero macho. Ele está falando dos seres humanos. Os chamados ministérios são de Cristo, não do homem, o macho. Quando Cristo foi confrontado sobre o pecado de adultério de uma mulher, ele sugeriu que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, porque na cultura deles, só a mulher que era apedrejada, embora o pecado fosse de ambos. Jesus corrigiu, peraí. Os acusadores eram todos homens, mas não haviam levado o homem pecador, o que era injusto. O princípio de liderança de uma mulher e de um homem deve ser observado do mesmo modo como Jesus salientou em Marcos 10, 42 a 43. Não haverá quem domine sobre vós. A grande dificuldade de aceitar a liderança da mulher passa por ignorância à verdade da palavra de Deus. Você vê que Débora, ela se posiciona. Ela fala, vou contigo para a guerra. Vou matar, vou usar minha espada, mas quando voltar a honra é minha. Não vai ser com você, não. Ela foi clara. Ela se posicionou logo. Ela se posicionou. Ela vai levar a fama na minha costas. Nós olhamos isso na Bíblia como eram privilégios no Velho Testamento. Isso não é privilégio. Isso é costume, que deve ser costume entre nós. Entre nós deve ser assim. Desculpa, você estava me ouvindo falar isso aqui agora, mas eu não tinha esse entendimento. Antigamente eu só entendia que a mulher só podia ser ministra se o marido dela fosse. Subjaz a ele. Não subjaz a ele nada, subjaz a Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. É ele que é o dono dos dons. É ele quem concede os dons, não sou eu que dou, é ele quem dá. Então, se ele escolheu uma mulher para ser apóstolo, uma mulher para ser bispo, uma mulher para ser pastora, ele chamou. É com ele, vamos nos haver com ele. Mas ele não está escolhendo uma mulher. É importante sempre lembrar que a gente entenda esse princípio. A gente respeita não a autoridade do apóstolo Eduardo, do pastor Eduardo, do pastor Edmilson. A gente respeita a autoridade do ministério pastoral, independente de quem quer que seja. Esses dias eu estava vendo uns malucos, né, recriminando
de que o comandante da aeronáutica dizendo que quem quer que fosse eleito, ele iria bater continência, mesmo que fosse o Lula. Uma montoeira de gente falando uma montoeira de impropérios para ele. Os caras não entendem nada de serviço militar. O cara, ele não está batendo continência por Lula, ele está batendo continência por presidente. Quem quer que seja. É uma instituição que merece respeito, compreendeu? Que a maioria dos civis não entendem esse princípio, mas o militar sabe muito bem o que é isso, e os esclarecidos, mesmo sem ser militar, né? Tá? Então, é importante lembrar esse fato. Se considerarmos as palavras de Paulo, de que a mulher não deve ensinar e que deve estar calada na igreja, temos de decidir o seguinte: já faz muito tempo que não estamos seguindo essa orientação paulina. Muitos anos. Segundo, a orientação de Paulo tem a ver com cultura do povo a quem orientou e que estava sob a cobertura espiritual de Timóteo. E terceiro, não devemos levar em consideração isso. Das três, uma. Eu prefiro ficar com a segunda. Entendeu? Por quê? O que vai acontecer? Dependendo de onde eu chegar, você acha que eu vou enfiar a goela abaixo numa igreja que tem que ter mulher ordenada? Você acha que eu vou brigar com a igreja? Imagina, dependendo do bairro que eu estou. Sim. Vou enumerar aqui um exemplo, né? Não é o caso aqui, mas vou acabar diminuindo esse bairro, não posso falar assim, né? Mas dependendo do bairro que eu for e da cidadezinha que eu for, lá pro lado dos cafundó de chique na Bahia, né? Sociedade machista. Se eu for lá para os cafundó do Judas, do interiorzão do Chile, eu vou conseguir enfiar na goela esse trem. Vou ter que trabalhar. É uma questão cultural que eu preciso respeitar. Mas aí o senhor vai respeitar a cultura e o chamado de Cristo? Ele que respeite. Por quê? Porque lembra a situação de Samuel? Samuel vai lá na casa de Jessé e unge o rei que eu vou mandar você ungir. E peraí, Deus. Se eu for lá, o Saul vai me matar. Ele vai lá que eu vou ungir outro rei e ele vai acabar comigo. O que esse cara está fazendo? Ele entende muito bem o que é autoridade. Ele quer obedecer a Deus, mas não quer desrespeitar a autoridade que Deus investiu. Davi fez isso, né? Hã? Davi fez isso. Entende, gente? Bom, então, levando em consideração o que aprendemos aqui, concluímos que não é problema que uma mulher seja presbítera, bispa ou pastora ou um dos 5 ministérios, mesmo que seu marido não receba o chamado ou não tenha vocação para tal. O ministério é de Cristo e também o mistério, né? E que para tal, diante de Deus, não há macho nem fêmea, pois todos somos um em Cristo. Isso não quer dizer nada em relação ao homossexualismo, ok? Levando-se em consideração as palavras bíblicas para tal prática pecaminosa. Então, por exemplo, se Deus chamar a Patrícia lá para o ministério pastoral e não te chamou, dentro de casa você continua mandando, mas na igreja você chama. Isso é complicado pra caramba. Deixa eu saber que é complicado, mas olha só, o mundano consegue entender isso. A mulher é coronel no quartel e o marido é sargento. Como é que faz? Ela sabe muito bem o papel dele dentro de casa. Mas no quartel... Oi, amor, tudo bem? Ele não faz isso, né? Eu vim para essa continência, então veio. Ai, teve um estudo da UF, de uma área de pesquisa, falando sobre o poder das mulheres. Gente, obrigado aí, valeu aí vocês.